Olá, boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. O Conselho de Ministros, reunido hoje na cidade da Beira, decretou estado de emergência nacional e 3 dias de luto a partir da meia-noite de amanhã. A sessão foi dirigida pelo Presidente da República e alguns ministros que acompanharam a situação ou que acompanham a situação sobre o ciclone Idai na zona centro do país. Acompanha a seguir a reportagem de Francisco Malhate com as primeiras impressões do Presidente da República logo após a sessão. Beira é hoje a capital do país. Todo o governo aqui dirigiu-se para se reunir e tomar decisões que ajudem a lidar com a catástrofe que está a afetar as 4 províncias do centro do país. Foram convidados para esta sessão os governadores das províncias afetadas, incluindo Inhambane, os edis dos municípios também afetados e os presidentes dos conselhos de administração de empresas de água, energia e telecomunicações que têm suas redes quase completamente destruídas. O percurso que fizeram no aeroporto aqui devem ter visto o que foi o que é. Vamos reunir aqui porque precisamos de ter maior sensibilidade, mas também a nossa agenda só se podia fazer melhor aqui. O edil da Beira, Davis Mango, não se fez presente na reunião, apesar da sua cidade ser a que foi mais destruída e mais precisa de apoios. O presidente do município da Beira, ajudar-nos, se ele não estiver, pode significar a autoexclusão. O chefe de Estado, antes de iniciar a reunião, questionou os membros do governo, que são oriundos da província de Sofala, sobre as suas famílias. Até ao fecho desta reportagem, a reunião ainda decorria e as decisões só podem ser conhecidas no fim. 10 corpos foram encontrados na sede do posto administrativo de Dombe. Assim, soma 16 o número de óbitos em consequência do ciclone Idai em Manica. O governador de Manica sobrevoou esta segunda-feira o posto administrativo de Dombe, distrito de Sussundenga, onde mais de 150 famílias encontram-se sitiadas devido às inundações e cuja missão de resgate continua difícil, uma vez que não se chega ao local por terra por causa do desabamento da ponte sobre o rio Xizira. O governante referiu que neste ponto 10 corpos, até então não reclamados, foram encontrados. Tivemos também relato de terem sido encontrados 10 corpos de pessoas sem vida, o que significa que efetivamente a situação deve estar complicada e ainda os 10 corpos estão sendo reconhecidos ou identificados pelos residentes de Dombe sede para ver se os familiares conseguem efetivamente ver, mas até agora nenhum familiar está-se a pronunciar em relação a estes 10 corpos. E, portanto, é uma situação desoladora, é uma situação triste. Por outro lado, Manuel Rodrigues Alberto considera urgente o resgate das famílias que há mais de 3 dias encontram-se nas árvores e tetos de casas. E teremos que, na verdade, continuar a desenvolver ações de socorro, ações de busca das pessoas que estão sitiadas e prestarmos simultaneamente o apoio em víveres e também em cuidado de saúde primários para que imediatamente que as pessoas tiverem que sair daquela situação em que se encontram, elas possam ser assistidas. Porque podemos imaginar que pode haver até crianças dentre aquelas pessoas que nós vimos, é provável que haja crianças e velhos e, portanto, pessoas necessitadas de uma maneira geral. Várias escolas da província de Manica viram-se forçadas a paralisar as aulas e os comerciantes dizem que a sua atividade entra lá em colapso. As salas de aula continuam a ser abrigo de famílias afetadas pelo mau tempo. Enquanto algumas servem de cozinha, outras são usadas como dormitórios e postos de cuidados sanitários. Na escola secundária da FEPOM, por exemplo, o diretor adjunto diz que deverá ser acionado o plano B para que os alunos não saiam prejudicados. As aulas mesmo na segunda-feira também nós não arrancamos por atender a essa situação. Mas neste momento nós estamos a fazer um estudo de tentarmos compactar as turmas. Vamos distribuir 20 em cada turma para apenas eles acomodar um lado e as aulas retomarem normalmente. A falta de comida e a eclosão de doenças de origem hídrica é denominador comum nos centros de acomodação. Carrilho não temos, óleo não temos, sal não temos, lenha não temos. Então estamos a tentar procurar verduras lá no campo e ver se podemos cozinhar. Malária, diarreia e diarreia. Sim. E quantas pessoas já foram atendidas nestes 3 dias?
Mais ou menos 250. Até então, com as chuvas já temarem em cair, os comerciantes alertam para a subida de preços de produtos. Nós ainda não mandamos subir, tá? Continua aquele preço do antigo. Não sei, eles quando informar, nós mandar subir também. Nós dependemos do Porto da Beira, que a mercadoria toda sai 80% da Beira para cá. Daqui 1 a 2 semanas vamos sentir, e já estamos a sentir o problema do combustível. Aliás, o vice-presidente da Associação Moçambicana de Panificadoras, Amopão, diz que o preço da farinha de trigo já subiu nas cidades de Chimoio e Beira, faltando apenas as panificadoras partilharem essa fatura com os consumidores de pão. Já se aperceberam, algumas padarias até fecharam por falta de farinha. A farinha aumentou, as mogeras aumentaram. Terão suas razões, talvez não será por causa do ciclone, mas o momento não era oportuno, porque nos obriga a uma ginástica, nós os outros que vendemos pão e servimos o povo, e o povo precisa deste pão. Como sabe, o pão é muito essencial, precisamente neste momento, porque o fogão a carvão já não se acende porque a chuva está lá, a lenha também não, o gás não sei se as pessoas têm, e então o pão é o único produto que se come logo de imediato com qualquer coisa. O ciclone tropical Idai deixou um rastro de destruição na cidade da Beira e outras vilas das províncias de Sofala e Manica. Serão necessários vários anos para reconstruir tudo o que foi destruído. O alerta vermelho tinha sido decretado 2 dias antes. A maior justificação, portanto, para esta declaração é a aproximação do ciclone tropical Idai, portanto, é um ciclone intenso, portanto, que requer medidas, portanto, acrescidas de acompanhamento, mas também de cautela, porque espera-se o registro de ventos fortes e trovoadas severas, representando, portanto, um elevado risco para as pessoas e bens. E o risco para as pessoas e bens evoluiu para um desastre humanitário na noite de quinta para sexta-feira. Centenas de árvores tombadas, condicionando a circulação de viaturas. Um cenário que se repetia em quase todas as ruas da Beira, a cidade mais devastada pelo ciclone Idai. Postes de energia elétrica caídos, cabos estendidos no chão, tetos de casas e instituições públicas arrancados por força dos ventos, cujas rajadas iam até 200 km por hora. A marginal da Beira ficou irreconhecível. Neste centro de saúde da Ponta Geia, é o próprio banco de socorro que precisa de socorro. E há muitos hospitais que precisam de cura. Nada escapou aos ventos fortes. Casas, escolas, hotéis, centros comerciais, mercados. Aquilo que nós pensávamos ou que pensamos aqui está muito mal, está pior. Melhor resumo não poderia existir. As imagens aéreas mostram uma cidade à beira do precipício. Beira ficou sem teto, sem água potável, sem luz e sem comunicações. E por falar de mortes, foi o próprio Presidente da República que admitiu que o número pode chegar a 1000 óbitos. Um desastre humanitário de grandes proporções. Sem comunicações, com as estradas cortadas e com mau tempo a dificultar a navegação aérea e marítima, Beira ficou isolada do resto do mundo por algumas horas, mas longas demais para quem precisava e ainda precisa de todo tipo de apoio. Crescem os apoios para as vítimas do ciclone tropical Idai, que fustigou a região centro do país. Empresas nacionais e governos de diferentes países solidarizam-se com apoio financeiro. O governo britânico disponibilizou cerca de 500 milhões de meticais em apoio às vítimas do ciclone Idai.
Em comunicado enviado à nossa redação, o Reino Unido refere que o auxílio visa, sobretudo, atender às necessidades imediatas das famílias que perderam tudo no desastre. As imagens de perda e devastação após este ciclone e chuvas torrenciais são chocantes. As pessoas de Moçambique e do Malau devem saber que estão firmemente nos nossos pensamentos neste momento difícil e que o Reino Unido está convosco. Temos estado a contribuir e a enviar para lá mantimentos. Quem também não ficou alheio à situação é a operadora de telefonia móvel, a Vodacom. Estendeu a mão às vítimas do Idai, disponibilizando 5 milhões de meticais. Estamos a quantificar não só em contribuições monetárias, como também em género daquilo que nós estamos a angariar e a enviar. Estamos a enviar por avião, quando o aeroporto está aberto, e também por terra. Já o Banco Nacional de Investimento disponibilizou 3 milhões de meticais. Não podíamos ficar alheios a esta tragédia e por isso viemos cá manifestar a nossa solidariedade e trazer o nosso singelo apoio. Sabemos que é singelo mesmo, é pequeno, mas grão a grão enche a galinha ao papo. Por sua vez, a empresa Cervejas de Moçambique anunciou um suporte humanitário no valor de mais de 600 mil meticais. E mais, a CDM informa que suspenderá o seu investimento em publicidade na televisão, rádio e imprensa escrita durante uma semana, convertendo o respectivo valor para o apoio às vítimas desta catástrofe natural. Temos consciência de que o apoio que provemos é insuficiente para a magnitude da catástrofe humanitária existente. Contudo, se esta ação filantrópica ajudar a mitigar a situação de calamidade em que vivem muitos de nossos concidadãos, então teremos dado o nosso pequeno contributo para quem mais precisa. As linhas aéreas de Moçambique criaram um voo solidário para transportar sem custos bens de primeira necessidade para as vítimas da intempérie. Já a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, convidou esta terça-feira a classe empresarial a apoiar com produtos de primeira necessidade ou com valores monetários as vítimas, uma iniciativa levada a cabo também por várias organizações da sociedade civil. A Vodacom disse hoje que ainda não tem data para restabelecimento da comunicação na província de Sofala. A operadora garante que as equipas estão no terreno para encontrar soluções o mais urgente possível. The problem for us is really in two parts. One is the physical infrastructure, the fibre that connects the city of Beira to the rest of the network. So what we've got here is, this is a very simple map. This is the city of Beira coming out in Shop. You can see we've got on these green lines here, this is our fibre network, and we have two of them running from north to south. Two of them so that we always have a backup. We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6 fibre cuts in areas that are very difficult to get to because the roads have been cut as well. You know, it's very difficult to get around. So the team that went up from Maputo has been trying to repair these as they've been going along. They're now at the point where they turn right at Inshop and they're at the just past the toll gate in Namatande, and they can't get across that. They are basically stuck on this side of the road. But they're trying their best to repair all of these things here. Entretanto, a TMCL restabeleceu hoje as comunicações de alguns bancos comerciais na cidade da Beira, nomeadamente o BCI e Standard Bank. Em comunicado de imprensa, a TMCL diz que já repôs as comunicações fixas e móveis na cidade, em Cabo Delgado, Nampula e Niassa, embora com oscilações. E a comunicação, dizia assim, e a comunicação total na cidade da Beira. Seguimos com a informação, registro pouco movimento de passageiros com destino à zona centro devido ao ciclone Idai. Este é o cenário que se verifica no principal terminal dos transportes interprovinciais de Maputo. Autocarros parados, à espera de clientes que não chegam. Poucos se predispõem a viajar. Temem o que podem encontrar ao longo do caminho. Para Gil Simeone, da Amotraz, Associação dos Transportes Interprovinciais, a venda de bilhetes tem oscilado muito nos últimos dias. Quase ninguém compra. Se antes era normal encher um autocarro,
Hoje são vendidos por dia perto de 5 bilhetes. Mesmo assim, há disponível todos os dias um carro para cada província afetada. Francamente, se nós tivéssemos a levar uma minibus de 15 lugares, não enche, mas vamos para lá. Então, para dizer de que sem ou com, nós temos que ir para ver se os nossos irmãos cá, que tencionam chegar, ver de perto, possam ter o meio de transporte. O responsável pelos transportes interprovinciais diz ainda que os autocarros têm levado passageiros sem dinheiro completo da passagem. Muitos chegam desesperados e preocupados com os seus familiares afetados pela catástrofe. Os parentes, que são os pais, estão lá, atravessando este tipo de problema. Então cá estão lá os filhos a estudar e não está a saber o que está a acontecer com os pais. E não tem dinheiro suficiente para se locomover, ir ver de perto o que está a acontecer com os parentes. E nós temos que levar essa pessoa. É uma maneira também de a pessoa se sentir que não está perdido. Este jovem é outra possível vítima do ciclone. Não tem dormido desde quinta-feira, tudo porque a sua esposa e filho de 8 meses deviam chegar a Maputo sexta-feira e até agora não tem notícias de ambos. Minha mulher saiu de Quilomane na quinta-feira. Eu estou à espera dela até que não está a chegar cá em Maputo. Ela saiu com uma criança de 8 meses. A quinta-feira diz, mas vamos sair lá para as 7. Sim. 7 horas até hoje não está a chegar. Nem comunicação eu já não tenho. Até hoje estou à espera daqui desde sexta-feira. Até hoje não estou a conseguir localizar. Refira-se que o ciclone Idai destruiu várias infraestruturas rodoviárias. Dados mais atualizados apontam para mais de 150 pessoas mortas no Malau e Zimbábue. O pior ciclone que afetou a África Austral desde o ciclone Elina em 2000 formou-se e desapareceu num espaço de 12 dias, mas os seus danos vão para além do que se pode ver no território nacional. É que o Malawi e Zimbábue, 2 países que partilham fronteiras com Moçambique, também cumprem luto, porque neles o furacão Idai também ceifou vidas. Até então foram registados 154 mortos, dos quais 98 no Zimbábue e 56 no Malawi. Mas a adicionar as perdas de vidas humanas, juntam-se às 1,5 milhão de pessoas afetadas pelo Idai nos 3 países, contando com Moçambique. No país de Emerson Mnangagwa, Zimbábue, o Ministério da Informação aponta para 217 pessoas desaparecidas das 8.000 afetadas e cerca de 1.600 casas destruídas, total ou parcialmente, no distrito de Chimanimani, na província de Manicaland, cuja capital, Mutare, fica a 8 km das fronteiras com Moçambique. Nos 14 distritos fustigados no Malawi, as estimativas do governo apontam para que tenham sido feridas 577 pessoas, das mais de 920 mil afetadas, sendo que 460 mil são crianças. Um facto que contraria o hino do país, no lungo da Litani Malawi, que significa Deus proteja o Malawi, porque nem a divindade foi capaz de evitar mortes neste e noutros países. O presidente da República visitou hoje algumas vítimas do ciclone Idai, reassentadas na escola primária Agostinho Neto, na Beira. À sua chegada a da Beira, o chefe de Estado foi à escola primária Agostinho Neto, no centro da cidade, visitar as centenas de pessoas que aqui estão reassentadas. E porque é uma solução de recurso, as condições não são das melhores, até porque a própria escola está parcialmente destruída. Filipe Nunes interagiu com os cidadãos que na primeira pessoa falaram do drama que estão a viver. Vocês viviam onde? Ali na Praia Nova? Sim. Eu fui lá para a Praia Nova. E depois daqui onde ir mais para a Praia Nova, precisa ir a outro lugar. Precisamos de outro lugar, porque lá está muito mal. Eu vi lá, até carro não passa, não entra. Mas podem ir, por exemplo, de onde? Podem ir? Sim. Não tem problema? Sim. É que deve ser bom sítio. Tem a estrada um pouco e perto de escola, não é? Sim. Hospital. Enfermeira está a ajudar? Sim. Está a ajudar, não é? Sim. Precisa de mais enfermeiro ou pelo menos chega, não é?
disse que não tem problema de medicamento, ele disse que não tem. Depois seguiu ao largo dos CFM, onde decorreu o Conselho de Ministros desde a terça-feira e deparou-se com o movimento de pessoas anormal. Aproximou-se e ficou a saber que iam a uma das duas únicas agências bancárias em funcionamento na cidade. Vocês saíram da Manga para aqui? Sim. E é o único sítio que está a trabalhar na cidade? Sim. Há dois, lá na Baixa vemos outro sítio lá. No interior da agência, falou com a gerente que garantiu esforços para atender a todos. Eu sou o BCI que está a funcionar. Sim, agora. Que é BCI daqui do CFM e BCI do município. Sim, vocês aqui atendem o quê? Por exemplo, tem ATM, não precisa de ter convosco? Não. E esses que vêm ter convosco são? Alguns clientes, para não ficar na fila da ATM, também vêm para aqui para o balcão com o cheque avulso. Vem fazer o pagamento, o levantamento com o cheque avulso. Apesar da situação continuar extremamente crítica, há esforços para tentar retomar a normalidade. O Grupo Soico está a ressentir-se dos impactos do ciclone Idai. Jeremias Langa, CEO do Grupo Soico, explica que, por causa da falta de comunicação com as equipas no terreno, recorre-se a meios alternativos para poder informar aos telespectadores. O porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, Mateus Catupa, disse que se trata dos deputados dos círculos eleitorais de Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Os deputados do círculo eleitoral de Sofala e residentes na cidade da Beira e nas outras províncias, que é o caso da Zambésia, Manica e Tete, poderem acompanhar a situação das suas famílias naquelas províncias e muito particularmente na cidade da Beira. Igualmente, a Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, vai encabeçar uma visita das 3 bancadas parlamentares às zonas afetadas pelas intempéries. Para, no terreno, particularmente na cidade da Beira, ir viver a situação de calamidade. O adiamento dos trabalhos do Parlamento foi tornado público depois da 10ª sessão extraordinária da Comissão Permanente, realizada esta terça-feira. A notícia que acabamos de acompanhar dá conta que a Assembleia da República cancelou a sessão plenária desta semana para que os deputados da região centro se desloquem às zonas fustigadas pelo mau tempo. A seguir, já acompanhe as declarações do Presidente da República logo após a sessão de ministros na Beira. Porque a situação está grave. O governo vai decretar a emergência nacional na República de Moçambique. Pela informação que nos foi fornecida aqui, neste contexto de mortes confirmadas, no número aqui que nos foi dito, e com tendências de crescer, porque vínhamos aqui com 84, mas depois no terreno fomos vendo que estamos já nos 200 e tal. Não só, mas também dos cerca de 350 mil cidadãos que se encontram em situação de risco e ainda das severas destruições devido a esta tragédia. Então, o Conselho de Ministros decide decretar luto nacional na República de Moçambique por um período de 3 dias, com início próximo a 0 horas, portanto, do dia 20, portanto, próximo a 0 horas de março. Ventos fortes deixam o Hospital Central e parte da cidade de Quelimane sem corrente elétrica. A situação afetou também o posto administrativo de Zelala em Quelimane e Macuce, no distrito de Namacurra.
Por volta das 23 horas desta segunda-feira, na sequência de ventos fortes, 6 postes de energia de média tensão que alimentam o Hospital Central de Climane, postos administrativos de Zalala e Macuse, este último no distrito de Namacurra, foram deitados abaixo. Para além de afetar 3.000 clientes, o Hospital Central também ficou afetado. Temos 6 postes de média tensão no chão e esta linha é a linha que alimenta o Hospital Central. Mas neste preciso momento o Hospital Central já está alimentado. O que fizemos, para além destes postes no chão, em frente ao hospital havia também uma árvore sobre as linhas. Já soltamos a árvore, tiramos a árvore das linhas e já repusemos. O hospital está alimentado. Na sequência de chuva e ventos fortes, os distritos de Der e Luabo estão sem energia da EDM neste momento. Para além desta linha temos Der, neste momento também está fora. Temos Der está fora. Temos uma... Morumbala está em tensão. Temos uma parte de Luabo também que está fora. São os únicos pontos que estão fora neste momento. Nos últimos dias, a delegação da EDM em Climane está a enfrentar sérios problemas de fornecimento de energia, sobretudo nos distritos da zona sul da província, devido à chuva e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê calor intenso para amanhã na região sul do país. A temperatura poderá atingir 38 a 41 graus centígrados nas províncias de Maputo, Inhambane e Gaza. O calor será acompanhado por ventos com rajadas que poderão atingir 50 km por hora. Em Maputo, as zonas a serem afetadas são os distritos de Matutuine, Boane, Namacha, Marraquém, Muamba, Magude, Manhissa e as cidades de Maputo e Matola. Em Inhambane, 4 distritos poderão registrar tempo quente, nomeadamente Mabote, Funhalouro, Panda e Inharimi. Em Gaza, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o calor e ventos com rajadas poderão ser sentidos em Massangena, Chiqualaquala, Chigub, Mabalane, Massingir, Guijá, Bilene, Mapai, Limpopo, Xonguene, Chibuto, Manjacaze, Chokwe e Xai-Xai. Seguimos com mais informação. A antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos, Amélia Sumbana, foi condenada a 10 anos de prisão efetiva e devolução de cerca de 17,3 milhões de meticais por si desviados entre 2009 e 2015. De acordo com o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, ficou provado que Amélia Sumbana cometeu os crimes de abuso de cargo, peculato e branqueamento de capitais quando era embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos da América. Para além de ter sentenciado a uma pena de 10 anos de prisão efetiva, o tribunal decidiu que a diplomata terá de pagar uma indemnização ao Estado no valor de 17,3 milhões de meticais, tendo sido apreendido um imóvel de que é proprietária, localizado na zona nobre da cidade de Maputo. O tribunal decidiu também congelar 2 contas bancárias com cerca de 350 mil meticais. A condenação pesada deve-se, segundo o juiz, ao facto de a arguida nunca ter reconhecido que atuou em conflito com a lei. Entre outros ilícitos, a arguida terá usado parte do dinheiro para pagar a aquisição e reabilitação de um imóvel na cidade de Maputo, registada posteriormente em nome do marido. O advogado da antiga embaixadora, Pedro Macaringue, disse que vai recorrer do caso. Noite informativa fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontros marcados amanhã. Boa noite.